eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Enquanto vocês abrem a palavra de Deus, eu quero contar para vocês um cenário, falar para vocês um cenário de uma epidemia. Imagina que nós estamos numa zona de epidemia e nós vivemos isso poucos anos atrás na nossa vida. Então, um médico está atendendo um homem que está à beira da morte. Então, esse homem, ele é curado, ele é sarado dessa doença que atacou ele. Então, quando ele é liberto lá do hospital, quando ele é livre, quando ele recebe alta, o médico fala para ele: você está curado, você está sarado, porém, você não pode, em hipótese alguma, vestir novamente as roupas que você estava vestindo quando estava doente, porque se você vestir essas roupas, você então vai morrer. Então esse homem pega as roupas que está dentro de um saco e vai embora para casa, mas então ele gosta dessa roupa, e ele tem um apego porque foi a esposa que deu a camisa, ou porque a calça que ele estava vestindo era uma calça que ele gostava demais. Então ele se veste e pouco a pouco está vestindo a morte novamente no corpo dele. Esse é um pouco do que nós vamos estudar hoje, é um pouco do que a palavra de Deus vai falar para nós. E talvez quando você escuta essa história, você pode pensar, que loucura! Que loucura, porque o médico falou para ele que se ele vestisse novamente essa roupa, ele morreria. Porque nessa roupa está o vírus, nessa roupa está a epidemia. Seria um suicídio lento o que ele estaria fazendo com ele. Ele estaria desprezando a cura que ele recebeu. Meus irmãos, essa é a imagem que o apóstolo Paulo quer passar para nós nesse texto de Colossenses, no capítulo 3. Porque muitos de nós tratamos o pecado na nossa vida como uma simples sujeira, como uma mancha na nossa reputação que nós podemos tentar limpar. Mas, queridos, a Bíblia trata o pecado como uma doença mortal. A Bíblia trata o pecado como uma contaminação letal, que nos mata dia após dia. E as práticas da nossa velha vida não são apenas roupas sujas. Os pecados e as práticas da nossa velha vida são vestes de morte. E o chamado do Evangelho não é para nós lavarmos, mas é para nós nos despirmos e queimarmos essa velha vida, essa velha roupa. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós vamos mergulhar nessa passagem, neste texto que nos confronta. Talvez um dos textos que mais confronta os cristãos. Meus irmãos, Paulo vai nos mostrar que a vida cristã, ela não é um parque de diversões, mas ela é um campo de guerra. Meus irmãos, a vida cristã, ela é um chamado diário para a guerra. A guerra contra o velho homem, a guerra contra o nosso pecado, a guerra contra Satanás, que todos os dias tenta nos afastar do propósito de Deus. Meus irmãos, eu quero orar ao Senhor neste momento, para que Ele nos prepare para ser confrontado essa noite com a palavra dEle. Nós não podemos, queridos, continuar vivendo uma vida morna. Nós não podemos, queridos, continuar vivendo o evangelho blasé. Nós não podemos, queridos, continuar vivendo um evangelho que nos promete bênçãos e vitórias nessa vida, sem entregarmos tudo que nós temos ao Senhor. Nós precisamos ser confrontados com a verdade da palavra e sermos transformados pelo Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor nos diz que os salvos, eles geram frutos de arrependimento. Quais frutos nós estamos gerando? Quais vestes nós estamos vestindo? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos clamar a Ti que neste momento o Espírito Santo do Senhor esteja falando conosco. Cancela as minhas palavras, cancela as minhas opiniões, os meus pensamentos. E que o Espírito Santo do Senhor esteja falando através da minha boca. O Espírito Santo do Senhor esteja falando aos nossos corações. Pai, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Nós não queremos viver um evangelho morno. Nós não queremos viver um evangelho inerte. Mas nós queremos viver um evangelho ativo que nos transforma dia após dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, antes de mais nada,
O texto de Colossenses, ele começa nos dando uma direção, e a direção que ele nos dá é: olhe para cima. Antes de Paulo nos enviar para a batalha, ele nos lembra por quem e por que nós lutamos. Ele nos lembra que a força para que a gente possa lutar a nossa guerra não vem de nós mesmos, mas vem do alto, vem de Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. O versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses começa nos dizendo assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo começa direcionando a mensagem para aqueles que são de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite: quem aqui é de Cristo Jesus? Levanta sua mão. Glória a Deus. Queridos, então essa mensagem é para você. E esse se não é uma dúvida. Esse se vocês foram ressuscitados, não é que Paulo está duvidando, mas é que ele está querendo dizer: já que vocês foram ressuscitados. Ou seja, meu irmão, a mensagem é para mim, a mensagem é para você. O convite para essa noite é para aqueles que foram ressuscitados em Cristo. Ele começa a mensagem nos direcionando o nosso olhar para o lugar certo, direcionando o nosso olhar para aquilo que Ele, antes de nos pedir algo, Ele nos entregou a vida eterna. Amém. Queridos, nós não fomos apenas perdoados, nós fomos recriados. No momento em que nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo por nós, nós fomos unidos em Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Isso está lá em Romanos, no capítulo 6, os versículos de 4 a 5. Nós não fomos apenas perdoados, nós fomos recriados. A velha criatura morreu, então tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz isso. Portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura. O que é velho se passou, eis que tudo se fez novo. Queridos, o Senhor Jesus, antes de nos convidar à guerra, Ele fala: eu estou na frente, eu sou o general, eu já fiz a obra. Você não vai na sua força, você não vai no seu poder, você vai no nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo nosso Senhor. É no nome dEle, é na obra dEle. Nós não somos mais escravos tentando nos libertar, nós somos libertos aprendendo a viver como livres. Queridos, quem já ouviu aqui aquela frase que fala: nós podemos sair da favela, o problema é tirar a favela de dentro da gente. Queridos, o Senhor nos libertou da escravidão e agora nós precisamos aprender a viver como livres. Ele já fez a obra, Ele já nos libertou, já está completo. Nós ouvimos uma mensagem poderosa na semana passada sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Felipe pregou sobre Colossenses no capítulo 2. Se você perdeu essa mensagem, está no YouTube lá da nossa igreja, assista. Eu desafio você a assistir, para que você possa ter a compreensão, a magnitude da obra do Senhor em nós. Primeiro, nós sabemos quem somos, ressuscitados em Cristo. Depois, nós vivemos de acordo com aquilo que nós sabemos, buscando as coisas do alto. Esse é o convite do Senhor. Então, ele continua no versículo 2 dizendo, eu vou ler o 1 e o 2 agora novamente, que fala assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não apenas nas que são aqui da terra. Por causa da nossa nova identidade, nossa perspectiva de mundo, ela muda radicalmente. Paulo fala para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a nova identidade que nós temos precisa mudar a nossa perspectiva de mundo, então sermos transformados na nossa mente, então nós viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por causa disso, Paulo, ele nos dá dois imperativos, ele nos dá duas ordens.
Ele fala assim, ó, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Querido, buscar é uma ação, é uma atitude, é um hábito que nós criamos. Envolve nossas prioridades, nossas ambições, o que o nosso coração persegue. Irmão, qual é a sua ambição? Qual é a sua prioridade? O que você está buscando na sua vida? Querido, se o que você está buscando na sua vida é ficar 8 segundos em cima de um boi apenas, eu vou te dizer, você é o maior dos miseráveis. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Essa tem que ser a nossa prioridade. Ah, pastor, então vou parar de trabalhar. Não estou falando isso. Isso é importante. Isso é um dom, é uma bênção que Deus deu para a sua vida, mas isso não é a sua prioridade. A sua prioridade é buscar as coisas do alto. O resto é passageiro, o resto é consequência. E aí então ele fala, pensem. Pensar envolve a nossa mente, é o filtro através do qual nós interpretamos a realidade. É aquilo que está entrando na nossa mente. Querido, o que nós estamos pensando? O que está entrando na nossa mente? O que está ocupando a nossa mente? Sabe o que está acontecendo na nossa geração? A nossa geração parou de pensar, queridos. Isso é uma desgraça. Porque nós estamos deixando as máquinas pensar por nós. Ou quando as máquinas não estão pensando por nós, ela está anestesiando o nosso pensamento. Então a gente passa 1, 2, 3 horas anestesiados na frente de um aparelho celular e não temos a capacidade de pensar em nada. Pense nas coisas do alto. Essa é a ordem de Paulo. Então ele continua nos versículos 3 e 4 dizendo, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com eles em glória. Aleluia! Olha que promessa, Paulo nos dá uma das mais belas imagens da nossa segurança eterna. Olha o que ele fala, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Querido, a nossa vida está oculta em Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos tirar da mão do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ninguém pode tocar na nossa vida, porque nós estamos escondidos em Cristo e em Deus. Isso tem que nos dar esperança, isso tem que nos dar ânimo, isso tem que nos dar coragem. Sabe para quê, meu irmão? Para guerrear a guerra que Cristo nos chamou para guerrear. Ela tem que nos dar coragem para saber que nós não estamos indo na nossa força, nem no nosso poder, mas escondido no esconderijo secreto do Senhor. Olha que bênção! Nossa verdadeira vida, nossa identidade eterna, ela não está exposta às flutuações do mundo, ela está guardada, protegida, trancada em um cofre celestial com Cristo e em Deus. Nada pode tocá-lo, nada pode anulá-lo, porque foi Ele que nos deu. Então, queridos, é porque nós estamos seguros em Cristo que nós podemos ser impiedosos com o nosso pecado. É porque nós estamos seguros em Deus que nós precisamos nos levantar com autoridade e dizer: sai pecado, eu te mato hoje em nome de Jesus. É nessa autoridade que nós seguimos em obediência ao Senhor. Meu irmão, nós não lutamos para ser aceitos, nós lutamos porque já fomos aceitos pelo Senhor. A graça de Deus, ela não é um sofá para a gente viver relaxado com o nosso pecado, mas ela é um trampolim que nos impulsiona para a guerra contra o pecado. Meu irmão, lembre-se, a sua identidade celestial é o que lhe dá poder para travar a batalha eterna. Comece o dia lembrando, eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. Minha vida está segura nele. Agora, como um filho de Deus, como eu devo viver hoje?
como eu me apresento ao Senhor nesse dia de hoje. Sabe como que você vai se apresentar, querido? Você vai se apresentar pronto para a guerra. Você vai se apresentar falando: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Esse é o convite que Paulo nos faz. E agora, nós chegamos no coração da mensagem de hoje. Primeiro, Paulo nos mostra que a nossa identidade ela está segura. Primeiro, Paulo nos mostra que nós temos uma promessa eterna do Senhor sobre as nossas vidas. E então, ele nos direciona com uma linguagem de guerra, de execução e de morte para o lugar onde nós devemos trilhar, para o caminho onde nós devemos trilhar. Olha o que ele fala no versículo 5, ele diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Olha o que Paulo nos fala, meus irmãos: façam o quê? Morrer. Ele está falando para fazer carinho? Ele está falando para limpar? Ele está falando para matar? Ele está falando para executar, para exterminar a natureza terrena. A palavra que é usada aqui é necrosate, que significa executar, entregar à morte, fazer morto. Não é enfraquecer, não é controlar, não é gerenciar o pecado, é matar o pecado. Meu irmão, muitas vezes nós temos mais medo de Satanás do que do nosso próprio pecado. Mas eu quero te dar uma notícia essa noite. Satanás, ele já está derrotado. Ele está sobre o domínio de Jesus Cristo. Ele não pode nos tocar. Agora, quanto ao nosso pecado, o convite do Senhor é morte. O convite do Senhor é guerra. O convite do Senhor é execução. Quando ele fala sobre o pecado, ele fala fugir da aparência do mal. Meu irmão, não tem negociação. Meu irmão, não tem jeitinho brasileiro. Meu irmão, precisa existir uma decisão firme de matar o pecado. John Owen, no seu livro A Mortificação do Pecado, diz: mate o pecado, ou o pecado estará matando você. Mate o pecado, ou o pecado estará matando você. Não existe meio termo. E ele continua falando: aquele que não mata o pecado diariamente está sendo morto por ele diariamente. Isso é uma verdade nas nossas vidas, queridos. Não existe neutralidade, não existe meio termo, não existe mansidão. Contra o pecado, nós precisamos declarar guerra. Paulo, ele está falando dos nossos impulsos, dos nossos desejos pecaminosos que ainda residem na nossa carne. Pastor, mas não fala que quando eu aceito a Cristo eu sou livre da escravidão do pecado? Sim, embora nós não sejamos mais escravos do pecado, nós lutamos contra ele todos os dias da nossa vida. Sabe o que significa não ser escravo do pecado? Significa que você tem uma outra opção. O Espírito Santo deu para você uma outra opção. Você continua tendo a opção de pecar, mas você continua tendo a opção de obedecer. E ela é dada pelo Espírito Santo. Ser escravo do pecado é não ter outra opção. Quando o mundo vira para você e fala: crente é trouxa, crente não bebe. Não, quem é trouxa é você, porque eu tenho a opção de escolher não beber, você não tem. Crente é trouxa, crente não usa droga. Não, eu tenho a opção de escolher não usar droga, você não tem essa opção. Você é escravo da droga que você usa. Você é escravo da bebida para ser feliz. Eu sou feliz em Cristo Jesus, o meu Salvador. Isso é não ser escravo, porém, querido, todos os dias nós nos levantamos travando uma guerra contra o nosso pecado. Mas se você acha que Paulo, ele simplesmente foi genérico e falou para mim e para você, então você vai travar a sua luta contra o pecado. Tá bom, Deus, me perdoa pelos meus pecados. Quais pecados, querido? Pecado tem nome, pecado tem endereço. Nós precisamos dar nome para os nossos pecados.
Paulo, ele não deixa essa conversa no campo genérico. Paulo, ele aponta firmemente para o pecado que nos mata todos os dias. Olha o que ele fala, nos versículos 5, no versículo 8 e no versículo 9. Ele fala assim, no versículo 5 ele fala: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. E nos versículos 8 e 9 ele diz: agora, porém, abandonem igualmente essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas próprias práticas. Gente, eu preciso confessar com vocês que eu subi nesse púlpito essa noite com muita vergonha de mim mesmo. Porque eu tenho tentado travar a guerra. Mas quem anda comigo na minha intimidade sabe que nem todos os dias nós conseguimos vencê-la. Mas preparando essa mensagem, eu fui esbofeteado pelo Senhor e convidado ao Senhor: você é um soldado macio, eu preciso de um soldado valente, eu preciso de um soldado corajoso. Querido, esse convite para nós é para que a gente seja corajoso. Covarde não dá conta de lutar essa guerra. Covarde se entrega. O covarde é derrotado. Mas o Senhor nos chama a ser valente, não na nossa força, mas na força dele. Olha o que ele fala. Ele fala dos ídolos do nosso corpo. Ele começa dizendo: para matarmos, nos despirmos da imoralidade sexual. O termo no original é porneia, da onde nasceu a palavra pornografia. Imoralidade sexual é qualquer atividade fora do casamento. Querido, imoralidade sexual não é só o ato físico, mas é a decisão que você já fez na sua mente. Impureza, pensamentos, desejos e ações impuras. Paixões, desejos descontrolados e degradantes. Desejo mau, que é a cobiça e anseios pecaminosos. E a avareza, que é a idolatria. Olha que ponto forte que ele faz questão de especificar da avareza. Ele está dizendo que o desejo insaciável por mais dinheiro, por mais posse, por mais poder, é definido para nós como idolatria. A avareza é quando nós amamos tanto aquilo que nós temos que nós não somos capazes de compartilhar. Eu amo tanto dinheiro, Bruno, que eu não tenho capacidade nem de gastar comigo mesmo. Eu fico idolatrando ele na minha conta bancária. Eu não tenho a capacidade de abençoar o ministério de um irmão que está indo levar comida para aqueles que não têm que comer. Por quê? Porque eu prefiro ficar olhando ele na minha conta bancária. Sabe como que é o nome disso, querido? Idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria às posses. Paulo, ele é específico. Irmão, Paulo, ele nos lembra no versículo 6, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, nós estamos vivendo uma epidemia de homens entregues à pornografia. Nós estamos vivendo uma epidemia de homens entregues à imoralidade sexual. E a minha pergunta é: quando que isso vai acabar? A minha pergunta é: quando que nós vamos viver uma geração de homens corajosos que vai dizer não àquilo que os olhos dele estão vendo, não àquilo que o corpo dele está sentindo, e sim a Jesus Cristo que morreu morte de cruz por ele. Amém. Queridos, quando nessa semana nós fizemos a leitura do livro de Levíticos, e o livro de Levíticos mostra para nós qual é a forma que Deus gostaria de ser adorado. E a forma que Deus gostaria de ser adorado, ou seja, a forma pela qual Ele gostaria de perdoar os nossos pecados, sabe qual que é? É mostrando para nós o quão nojento e asqueroso é o pecado. Quando você lê o formato do perdão dos pecados naquela época, ele remete à morte.
Ele falava que para você ter perdão dos seus pecados, você tinha que levar um novilho perfeito, sem defeito. E esse novilho, ele era imolado, ele era degolado, ele era morto, o sangue dele era derramado, o sangue dele era aspergido no altar. Esse novilho, ele era esquartejado, as vísceras eram limpas, tudo era queimado. E isso satisfazia a justiça de Deus. Meu irmão, eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo esse texto, o quão nojento era esse templo. Eu fiquei imaginando o quão fedido deveria ser esse lugar. Eu fiquei imaginando o quão barulhento era este lugar com a morte de tantos animais. E sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? É isso que é o pecado para Deus. Ele cheira a morte, ele é asqueroso, ele é nojento, ele é barulhento. Meu irmão, nós estamos vivendo na graça de Jesus, esquecendo que essa graça custou a vida do nosso Senhor. Nós estamos vivendo na graça, deitado eternamente em berço esplêndido, porque não foi nós que morremos, mas foi alguém que morreu por nós. Mas é por isso que a palavra de Deus está lá para nos alertar e nos mostrar. O meu pecado nunca deixou de ser nojento diante de Deus. A diferença é que o Filho dele que pagou por ele. Jesus Cristo foi humilhado, foi açoitado, foi ferido, foi traspassado pela minha e pela sua transgressão. A morte dele se assemelhou à morte de um cordeiro que era imolado no Antigo Testamento. O sangue foi derramado por mim e por você. Meu irmão, se isso não faz com que a gente tenha uma mínima noção do nosso pecado diante de Deus, eu não sei o que mais que Deus precisa fazer para que a gente acorde. Eu não sei o que mais que Deus precisa fazer para que a gente delete o Instagram ou o Facebook, se isso tem sido motivo do nosso pecado. Será que essas coisas são mais importantes para nós do que o sacrifício do nosso Salvador? A ira de Deus, como fala no versículo 6, ela não é uma explosão emocional, mas ela é justa e ela é uma justa e santa resposta de um Deus perfeitamente justo contra a nossa rebelião moral. A ira de Deus, ela não se manifesta como uma explosão de sentimento quando nós ficamos irados, mas ela é uma santa resposta de um Deus que é perfeitamente justo. Querido, nós não podemos continuar brincando com fogo. Nós não podemos continuar brincando com a ira de Deus. E aí nos versículos 8 e 9, Paulo continua listando os pecados que são o veneno da nossa alma. E ele fala ira. E o que é a ira? A ira é uma raiva habitual, uma raiva que você sente todos os dias. Ai, Bruno, eu sou assim. Não, você não é assim não, você está entregue ao pecado, querido. Vai buscar o Espírito Santo. Vai buscar a Deus. Eu não consigo me controlar, eu também não, em outras áreas da minha vida. É por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Paulo, quando vira para Deus e fala, Deus, por favor, tira de mim o espinho da minha carne. Ele fala, não, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, nós precisamos do Senhor. Indignação. Indignação é explosão de raiva, é fúria. Maldade, ela é o desejo de fazer o mal, o desejo de ferir. Malícia, maledicência, é fofoca, difamação, calúnia contra outras pessoas. Linguagem obscena, são palavras sujas, são conversas degradantes. Mentira é a quebra da confiança que sustenta a comunidade. Queridos, estes não são pecados menores, eles são venenos que destroem relacionamentos, destroem igrejas e destroem famílias. Deixa eu te falar uma coisa, o adolescente da 5ª série não é algo que precisa ser celebrado, mas é alguém que precisa ser morto. Nós precisamos parar de falar das piadinhas de 5ª série. E gente, quem me conhece sabe, eu estou falando isso para mim mesmo. Os meus amigos que conhecem a minha intimidade sabem que eu também preciso matar
esse velho, rabugento, nojento que habita dentro de mim. Ah, pastor, mas é engraçado. É, mas é mal. O Senhor nos chamou a buscar as coisas do alto. O Senhor nos chamou a pensar nas coisas do alto. Se a gente começar a negociar com o adolescente da quinta série, nós vamos negociar com outras coisas mais importantes na nossa vida. Senhor, queridos, o Senhor nos chama a um discipulado radical. Paulo está nos chamando para uma guerra. E ninguém entra numa guerra com martelo de borracha. A gente entra na guerra com uma arma de fogo. A gente não entra na guerra para fazer carinho, a gente entra na guerra para matar. Não tem como a gente matar um inimigo entregando rosas para ele. Não tem como a gente eliminar um inimigo ignorando ele. Nós eliminamos o inimigo matando ele. Nós não fomos chamados para ignorar o pecado. Nós somos chamados para matar o pecado todos os dias. Charles Spurgeon diz que o pecado não é uma mancha na roupa, ele é uma lepra na nossa carne. Não é uma nuvem passageira, é uma tempestade mortal. Não é um inimigo fraco, é um tirano brutal. Então, nos versículos 7 e o versículo 9, Paulo continua dizendo: vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Passado. Então ele dá uma ordem: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que era velho se passou, eis que tudo se fez novo. Paulo, ele inicia dizendo: se vocês foram ressuscitados em Cristo. E aqui ele faz a mesma linha de pensamento. Ele fala: antes vocês viviam nessas coisas, hoje não, é no passado, hoje vocês não vivem mais isso. Meu irmão, manter esses pecados em nossa vida é como o paciente curado voltar a vestir a roupa cheia da pandemia, cheia da epidemia. É uma negação da nova identidade. É a mesma coisa que chegar para Jesus Cristo e falar: obrigado pela cura, Jesus, mas eu prefiro a morte. Quando nós entregamos a nossa vida para o pecado, nós estamos falando: Jesus, obrigado porque você morreu na cruz por mim, mas eu prefiro andar morto. Obrigado porque o Senhor me deu a salvação eterna, mas eu prefiro ir para o inferno. Será que é isso que nós queremos? Será que é essa caminhada cristã que nós estamos vivendo? Martinho Lutero diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que ele crie ninhos no nosso cabelo. Nós não podemos impedir as ofertas que o mundo nos traz todos os dias, mas nós podemos impedir a prática que nós fazemos dela. Meu irmão, chega de desculpa. Meu irmão, chega de dizer: esse é meu jeito, eu sou assim. O Senhor nos chamou para sermos transformados, porque se fosse para a gente ser do mesmo jeito, a gente não precisava do Espírito Santo, a gente não precisava de Jesus. Ninguém aqui é Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, nós fomos chamados a uma nova vida. Você não foi chamado para ser o velho, você foi chamado para viver o novo do Senhor. Amém. Qual é a sua roupa suja? Qual é o pecado que você se recusa a matar, querido? Será que é a pornografia que nós estamos consumindo escondido? Será que é a amargura que você está alimentando no seu coração pela falta de perdão? Será que é a fofoca que vem disfarçada em pedido de oração? Será que é a maledicência que nós estamos dando nome de comentário? Será que é a busca incessante por dinheiro, por posses, pelos bens dessa terra? Queridos, a palavra de Deus hoje, ela é um bisturi. Ela precisa entrar e ela precisa cortar a nossa pele, porque essa é a única forma da gente ser curado. O chamado do Senhor Jesus para nós essa noite é um chamado para o arrependimento.
E arrependimento, ele não olha para trás. Arrependimento, ele é uma conversão de 180 graus. Se você está andando para o norte, você vai voltar para o sul, querido. E você não vai olhar para trás. O convite do Senhor Jesus é uma nova vida. Ele nos chama a tacar fogo nas roupas antigas, na velha vida. A necessidade de se vestir é uma ordem. A necessidade de se despir é uma ordem que o Senhor nos dá de vida ou morte. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós não podemos continuar vivendo um evangelho fraco, um evangelho medíocre. Nós somos chamados a ser discípulos radicais do Senhor, mas para isso a gente precisa tomar uma posição. Para isso a gente precisa tomar uma postura. E eu quero te convidar a fazer parte comigo disso, porque eu sei o quão desesperadamente necessitado eu estou. Mas Paulo, ele não termina aí, querido. Paulo, ele nos entrega a esperança. Paulo, ele, a partir do versículo 10, ele nos dá uma visão da glória. Ele nos dá uma visão da vitória dessa guerra. Depois ele detalhar uma batalha sangrenta, ele nos mostra a esperança. A guerra, ela não é um fim em si mesmo. Nós matamos o pecado para podermos viver em Cristo. Nós não esvaziamos a casa para deixá-la vazia, não. A gente esvazia para que o rei possa habitar dentro dela. Olha o que o versículo 10 fala. O 10, o 12, 13 e o 14 fala assim: E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha o que Paulo fala. Ele fala que nós somos revestidos da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Como eleitos de Deus, santos e amados, nós estamos recebendo um novo guarda-roupa. Nós recebemos uma nova veste. O Senhor não mandou a gente se despir do velho homem, mas Ele nos deu uma nova vida que é entregue por Ele. Existem 3 descrições nessa fala de Paulo que são cruciais para nós. A primeira, ele fala que nós somos eleitos, querido, o Senhor te escolheu. Você não escolheu Jesus, gente. Você não tem essa capacidade. Desculpa eu te decepcionar, mas você não tem essa capacidade. Se o Espírito Santo não te resgatar, você continua na lama do pecado. Se o Senhor não tivesse nos elegido, nós estaríamos condenados até hoje. Nós fomos eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. É isso que fala Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele fala que nós somos santos, ou seja, separados. Não é perfeito, estamos longe de ser. Mas ele fala que nós somos separados para Deus. Nós somos consagrados para Deus. E ele fala que nós somos amados. Nós somos objetos do amor eterno de Deus. Imerecido, mas amados. E nada pode nos separar desse amor. Então ele nos fala do novo guarda-roupa que Deus nos dá. E a primeira peça é um terno coração de misericórdia. Ou seja, uma compaixão visceral. Irmão, sabe quando que você vai conseguir ter compaixão de alguém? Quando você entender quem você é, quando você começar a se enxergar. Porque o dia que você começar a se enxergar, você vai começar a entender aquilo que Cristo fez para você. E nada que outra pessoa vai te fazer vai ser maior do que aquilo que você fez para Jesus. Nenhum perdão que você entregar para alguém vai ser maior que o perdão que você recebeu de Jesus. Bondade, generosidade, gentileza, humildade, mentalidade de servo. Lá na minha adolescência, eu e o Rafa jogamos bola
na época com um cara que ele era filho ele era da família Maggi, não era Maggi, Rafa, era Schaeffer. A família Schaeffer hoje são um dos maiores produtores de soja do mundo. Esse cara, ele era milionário, um rapaz de 20 e poucos anos. Ele ia jogar bola com a gente todo sábado na Associação dos Magistrados, onde tinha advogado, juiz e desembargador. Quando a bola caía no meio do mato, ele era o primeiro a se levantar e a buscar a bola. Quando ele fazia alguma falta, alguma coisa com alguém, ele era o primeiro a ir lá e pedir desculpa. Era um cara que, se você não soubesse quem ele era, você nunca ia imaginar o tanto de dinheiro que ele tem. Humilde. Um cara que, independente das posses, da quantidade de dinheiro que ele tem. E é muito, gente. Eu estou falando de 800 mil hectares de soja plantada. É muito dinheiro. Esse cara, ele era vestido de uma mentalidade de servo. Ele era humilde. Mansidão não é ser bobo, mas é ser forte e controlado. Mansidão é força sob controle. Longanimidade, paciência. Especialmente com as pessoas difíceis. Ah, pastor, aí não dá, né? Dá. Longanimidade é paciência, especialmente com as pessoas difíceis. Sabe qual que está sendo a palavra de ordem dentro da liderança dessa igreja hoje? É intencionalidade. Sabe o que significa intencionalidade? É ser intencional nas relações. Eu não abraço, eu não me preocupo com a pessoa porque ela é legal. Eu me preocupo porque eu amo ela em Cristo Jesus. Ninguém pode sair dessa igreja sem ser visto, sem ser abraçado, sem ser amado, sem que as pessoas saibam se tem algo acontecendo na vida dela. E se isso começar dentro da nossa liderança, isso vai se expandir para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Nós precisamos ser intencionais, ser longânimos, ser servos, amar uns aos outros. Por quê, pastor? Porque esse é o novo guarda-roupa da nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. No versículo 13 ele diz: então suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão modelada no perdão que recebemos em Cristo. Sabe qual que é a pessoa que mais tem dificuldade de não perdoar? É aquela pessoa que ainda não se enxergou. É aquela pessoa que achou que Deus não perdoou ela tanto assim quanto ela precisa perdoar outra pessoa. E quem acha que Deus não perdoou ela tanto assim, é porque ela ainda não se enxergou. É porque ela ainda acha que ela é boa. Ela ainda acha que ela merece. Ela ainda acha que faz muito para Deus. E esse tipo de gente não precisa de um salvador, ela já se salvou. Ela já recebeu o prêmio dela. Agora, aquele que aprende a perdoar é aquele que já se enxergou e viu a podridão que existe no seu coração e o tamanho da graça e da misericórdia que Jesus teve da vida dela. Aquele que entende isso, queridos, ele se torna inofendível. Não existe ofensa para ele. Ah, pastor, então quer dizer que alguém vai bater na minha cara e eu vou sair rindo? Não. Você vai ficar triste. Vai doer. Mas você não é motivado pelos seus sentimentos, nem pela sua dor. Você é movido por aquilo que o Senhor fez na sua vida. Tá doendo, pastor, mas eu decidi perdoar esse miserável. Foi frustrante, pastor. Foi decepcionante. Mas eu decido perdoar, porque eu decepcionei muito mais o meu Salvador. E eu decepciono Ele todos os dias ainda. E Ele mesmo assim decide me perdoar. Então, pelo perdão que eu recebi de Deus, eu entrego para as outras pessoas. Amém. Sabe o que chama isso? Liberdade. Isso se chama liberdade
sem escravidão. Nós não nos tornamos mais, nós não somos mais escravos dos nossos sentimentos. Nós somos libertos por um amor incondicional de um Deus que é amor. Ele não tem amor, Ele não entrega amor, Ele é amor. Essa é a identidade de Jesus, essa é a identidade do nosso Pai, e essa é a identidade que Ele quer implantar na nossa vida. Essa é a nova vida que Ele quer nos entregar. E aí, no versículo 14, ele fala: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E esse amor que ele está falando é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor de Deus por nós, que não olha as nossas falhas, mas olha a sua natureza. Queridos, no versículos 15 ao 17, ele nos dá 3 árbitros da nossa vida. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Como que nós sabemos se nós estamos vivendo a nova vida em Cristo? Existem 3 árbitros, 3 juízes que dão o apito final nas nossas decisões e atitudes. O primeiro dele é a paz de Cristo, que está no versículo 15. A paz que vem da nossa reconciliação com Deus deve governar os nossos corações. Quando você for tomar uma decisão, pergunta: isso promove a paz de Cristo em mim e entre nós? Ou isso vai causar guerra? A segunda, a palavra de Cristo. A palavra deve habitar ricamente em nós. Queridos, a habitação. Você não mora na sua casa de vez em quando, você mora na sua casa todo dia, porque ela é sua. Tá certo que a gente viaja final de semana, mas a casa é nossa. A gente volta para a nossa casa. Nós habitamos naquele lugar, querido. A palavra de Deus deve habitar no nosso coração, de dia e de noite. Nós precisamos colocar para dentro a palavra de Deus. Pastor, mas eu já li esse livro, lê de novo. Mas eu já li 2 vezes, lê 3. A irmã Edmeia deve ter lido mais de 100 vezes. Todos os dias a palavra do Senhor tem que entrar no nosso coração, porque ela deve habitar a gente. E por último, o nome de Cristo. Olha só que os árbitros todos estão linkados com Cristo. A paz de Cristo, a palavra de Cristo e o nome de Cristo. O teste final, podemos fazer isso em nome de Jesus para a glória dele? Vamos assistir um filme? Eu posso assistir esse filme em nome de Jesus e para a glória dele? Vamos para um lugar? Eu posso ir em nome de Jesus e para a glória dele? Vamos fazer isso? Eu posso fazer isso em nome de Jesus e para a glória dele? Vamos compartilhar esse vídeo, vamos assistir esse vídeo, vamos compartilhar esse meme no Instagram. Eu posso fazer isso em nome de Jesus e para a glória dele? Queridos, a santidade ela é construída em pequenas escolhas diárias que nós tomamos. Hoje, como que você pode vestir a compaixão? Talvez ouvindo o colega que está sofrendo. Como que você pode vestir o perdão? Talvez ligando para uma pessoa que te feriu, falando para ela: querida, deixa eu te falar uma coisa, você está perdoada, porque o que você fez por mim não chega nem perto do que eu fiz para Jesus. Segue em paz, você é livre. Como que você pode deixar a palavra de Deus habitar ricamente? Talvez memorizando versículos, lendo a palavra de Deus. Não tem como a gente vestir o guarda-roupa de uma vez, mas se todos os dias nós vestimos uma peça, nós estaremos andando na nova vida. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que a vida cristã
não é sobre tentar com as nossas próprias forças, mas é sobre vestir um uniforme de guerra, onde o nosso general é Cristo, onde a força vem dele, onde o poder vem dele. Ele já nos entregou tudo o que nós precisamos e necessitamos para essa guerra. Nós precisamos acordar todos os dias e nos lembrar que nós já recebemos a nossa identidade, irmão. Em nome de Jesus, entenda, nada que você faz para Deus é para merecer algo dele. Você faz porque você já recebeu tudo que ele tinha para te dar. Amém. Aleluia, Jesus. Meu irmão, você não precisa mais ser aceito, você já foi aceito por Deus. Faça por amor, faça por adoração, faça por gratidão. Nós não temos nada para provar para Deus mais. O Evangelho, ele não diz comporte-se desse jeito para você ser aceito. Não, ele diz assim, você já é aceito em Cristo, portanto, viva de acordo com quem você é. Viva de acordo com a sua nova identidade. E hoje, meu irmão, eu tenho um desafio para você. Assim como eu abracei esse desafio na minha vida. Então eu vou pedir para que você faça um pequeno ajuste. E o primeiro chamado que eu tenho para você é que em nome de Jesus você declare guerra ao pecado nessa noite. E a primeira coisa que nós fazemos para declarar guerra é identificando o nosso inimigo. Qual é a roupa contaminada que o Espírito Santo está apontando no seu coração agora? Qual é o pecado que você ainda não teve a capacidade de abrir mão? O Espírito Santo está incomodando o seu coração agora, meu irmão. Qual é? Ele está falando com você. Dê nome. Esse pecado tem nome. Segundo, declare sentença de morte. Em oração, declare, confesse esse pecado para Deus, arrependa-se e diga a Ele que pelo poder do Espírito você está sentenciando esse pecado à morte. Peça a Ele força para executar essa sentença todos os dias, querido. Acorde todos os dias e fala, pornografia, você está morta em nome de Jesus. Mentira, você está morta em nome de Jesus. Fofoca, você está morta em nome de Jesus. Orgulho, você está morto em nome de Jesus. Avareza, você está morto em nome de Jesus. Toma uma atitude. E busque reforços. Não existe exército de um soldado só. Nós estamos aqui, nós estamos no mesmo barco. Eu nunca tentei mostrar para vocês que eu sou nada além do que um pecador miserável igual a cada um de vocês. Mas tentando fortemente vencer o pecado. E eu quero te convidar para caminhar comigo. Eu quero te convidar para fazer parte desse exército comigo. Vamos vencer o pecado, meu irmão. Vamos nos abraçar. Vamos confessar nossos pecados uns aos outros. A palavra de Deus em Tiago fala que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Baixe sua cabeça.